Quem passou pela descida de divisão, acho que ficou um misto de alegria e de alívio. Não, neste momento é completamente irrealista nós falarmos disso. Precisamos de 6, 7 reforços. Depois de um tombo grande, o Rio Ave reergueu-se, muito pela mão de Luís Freire, nosso convidado para não apenas falar do que aconteceu, falar também do presente e projetar o que aí vem no regresso do Rio Ave e também do próprio Luís Freire à primeira divisão. Antes de mais, muito obrigado por nos receber aqui em Vila do Conde. Obrigado. Uma casa que já vai passando a ser sua. Pergunto desde já se as canas já foram apanhadas depois da festa. Não, primeiro agradecer também o convite e é com o prazer que também falo consigo. Não, as canas já foram apanhadas, como é lógico, mas a memória ainda está bem viva daquilo que nós vivemos. Não foi apenas o Luís Freire que contribuiu, entre aspas, com uma grande percentagem, foram todos os que trabalham no clube, desde a direção, o presidente, até aos vários departamentos que tem o clube, o departamento médico, o departamento de comunicação, todos os departamentos do clube, a rouparia, a malta da relva, portanto toda a gente trabalhou muito também para ajudar a equipe e os jogadores, que são os protagonistas principais, em conseguir o objetivo. Foi uma luta muito grande, como é lógico festejamos muito esse feito, mas agora vem um desafio muito grande também e que no final queremos festejar todos outra vez e para isso temos de estar todos muito prontos e muito disponíveis desde o primeiro dia para conseguirmos juntos consolidar o Rio Ave na Primeira Liga e dar aquilo que são alegrias aos adeptos, naquilo que é ver o seu clube de regresso ao primeiro escalão, e é isso que nós vamos querer fazer. O Rio Ave sempre foi um clube que nestes anos em que se cimentou na Primeira Divisão foi muito conhecido por ser um clube, até para jogadores que às vezes davam um passo maior e depois não conseguiam manter-se num nível de candidatos ao título, depois baixarem um bocadinho e jogarem um bocadinho sem pressão. O que acontece é que o ano passado se calhar foi o ano de maior pressão do clube neste passado recente. Sentiu isso nas pessoas? Sim, senti que um clube que desce divisão é sempre um clube marcado pelo um fator de alguma energia menos positiva, não é? De energia negativa, as pessoas tristes, desiludidas. Muito menos quando não era de todo expectável, exatamente, que andasse ali na ainda luta por sequer, cima, não é? porque trata-se do Rio Ave e não era claramente esse o objetivo nesse ano. E os adeptos mais zangados, mais frustrados, porque não estavam à espera também, como disse, e mesmo os próprios jogadores também, muitos tristes e a quererem sair do clube, que é a realidade. Portanto, apanhamos essa situação, mas também apanhamos vontade de mudar, de fazer transformações, de criar uma nova dinâmica, uma nova energia. Fazer um reset, se calhar. Exatamente. E foi muito importante também nós falarmos com toda a gente dentro do clube, dar-lhes essa esperança, essa energia positiva, falarmos com vários jogadores na perspectiva deles ficarem e poderem nos ajudar bastante a reerguerem o clube, a fazer uma equipa forte, a direção disposta a tudo para conseguir a subida de divisão, a tentar fazer uma boa equipa de segunda liga e a gente também com a nossa experiência a tentar guiar o máximo o caminho. Portanto, é sempre complicado entrar nessa situação da descida, porque há muito trabalho para ser feito. Qual é que foi a parte mais difícil nesse reset, nessa transformação? A parte mais difícil é as pessoas terem consciência do que é a segunda liga. O tombo que é, como disse, e depois a dificuldade que é transformares uma equipa de Primeira Liga, quase Liga Europa, não é? Porque o Rio Ave estava nesse patamar, e de repente mudares quase o plantel todo, reestruturares tudo e acertar no nível dos jogadores que permitam depois, não só o nível de qualidade, mas também da mentalidade, da humildade, da capacidade de trabalho, de sacrifício, para perceber o que é a segunda liga e conseguirem ficar em primeiro lugar. Com a pressão que está à volta, que também é uma contrariedade, foi uma contrariedade, também foi difícil lidar a uma determinada altura, mas eu acho que essa pressão fez a equipa, e eu já estava pronto para isso, porque já passei por essas lutas pelos títulos, mas acho que todos os que estavam a viver isto, toda a estrutura, todo o clube, percebeu que tinha que se unir muito e tinha que se concentrar no trabalho diário. E concentrando no trabalho diário, acreditando uns nos outros, unindo-nos com todos no mesmo objetivo, todos no mesmo pensamento, íamos conseguir. Convicção que íamos conseguir. Pois é, a qualidade dos jogadores, qualidade do trabalho,
Como eu disse, um bom ambiente, um excelente ambiente criado por toda a gente dentro do clube, e isso ajudou bastante a equipa a conseguir depois o... O Mister até já falou numa entrevista que foi o primeiro ano em que não discutiu com ninguém, não é? Dos jogadores. Não, é assim, nós ao longo dos anos vamos tendo as nossas experiências a nível tático, técnico, de liderança, entre aspas, emocionais. E foi um ano que eu decidi também que queria ter prazer ao máximo naquilo que fazia. Prazer ao máximo. Havia um grande objetivo, mas eu sabia o caminho, tinha na minha cabeça bem o caminho definido para a equipa, e a minha relação com os jogadores foi sempre o máximo, como eu sou em casa, fui com os jogadores, o máximo transparente, o máximo sincero, o máximo... E adoro futebol, portanto transmiti também essa paixão que eu tenho do futebol, transmiti aquilo que eu acho que é a maneira certa de andar no futebol e o compromisso diário uns com os outros. A gente não pode nunca baixar o nosso nível, temos um colega para ajudar, temos alguém para ajudar, tínhamos um clube para levantar, para devolver à Primeira Liga, tínhamos alegria para contagiar toda a gente, para devolver as pessoas, os adeptos, verem do nosso esforço e também ver a cara deles a sorrir e a festejar connosco. Incutis muito essa ambição de querer ver essas coisas a acontecer todas, que nós éramos capazes, e transmitis muito o que é ser campeão. Ser campeão é uma coisa diferente, às vezes só somos uma vez na carreira. Mas emocionalmente deve ter sido bastante complicado fazer essa gestão, porque assistiu-se a um Rio Ave que no início começou muito bem, teve ali vitórias confortáveis, digamos assim, mas depois começaram os dissabores, não é? As tais coisas que se calhar para o Luís Freire era algo expectável, para os adeptos não seria tanto, porque viam uma diferença qualitativa grande dos seus jogadores para os restantes, mas se calhar não estavam tão habituados. Eu vou ser sincero, quando eu digo isto é com máxima sinceridade. Quando eu ouvi falar muita gente sobre o Rio Ave na segunda Liga comparado com o Chaves, ou com o Casa Pia, ou com o Penafiel, ou com o Farense, e dizerem que era tudo muito mais fácil para o Rio Ave, eu acho isso uma desvalorização total do trabalho, e acho um bocadinho... O que é que vamos dizer agora do Porto com o Rio Ave? Ou do Sporting com o Rio Ave? Ou do Sporting com o Chaves? Ou do Porto com o Chaves? Vamos dizer o quê? Estamos a falar da segunda Liga, por exemplo, quem é que é o candidato este ano na segunda Liga? Não sei, mas vai ter o quê? O dobro do orçamento do outro, que está em último? Não, está tudo mais nivelado, não é? Não, mas se calhar é o dobro. Sim, mas do Porto para o, sim, claro. do Porto para o último da Primeira Liga, quanto é que é? Sim. Quanto é que é? 20 vezes mais? Eventualmente. Então, qual é a diferença? De 1 para 2 e de 20 para 1? Portanto, acho que ninguém tem a noção muito bem, só quem anda lá dentro é que sabe o que é a segunda Liga. Agora, deu jeito a muita gente meter essa pressão no Rio Ave e depois deu-nos jeito a nós, desde o início, ter essa pressão, porque no final nós estávamos preparados para ela. E isso foi também um dos segredos, foi ao longo do ano, tanto quiseram que nós assumíssemos tudo, quando foi preciso assumir, nós já estávamos habituados. E isso foi das coisas que nos ajudou bastante, foi a determinada altura, foi tanto nos quiseram meter pressão, que no final nós soubemos lidar com ela. Melhor que os outros. Nesse final, sentiu nas pessoas, nos jogadores, presidente, staff, sentiu uma maior dose de alegria ou uma maior dose de alívio? Eu sinto que quem passou pela descida de divisão, acho que ficou um misto de alegria e de alívio. Quem veio para o clube de novo, acho que ficou a alegria total de conseguir a subida de divisão, porque quando o árbitro apita e acaba o jogo, o último, é o filme todo a passar à nossa frente e o conseguimos. Não é? Portanto, são muitas horas, muitos dias, muitos meses de trabalho, e é como você disse, a ouvir muita coisa, a ver muita coisa, e a meter o foco sempre no que interessa. E foi uma construção nossa, como eu disse, toda a gente do clube, todos nós nos ajudamos aqui dentro, para a equipa aparecer bem ali ao domingo, e depois os jogadores, porque são eles que sacrificaram muito para que as coisas acontecessem. Portanto, fomos e somos uma família muito unida, e isso passou para dentro do campo. Vamos lá olhar para a frente. Há pouco falou de que procurou e teve muito prazer na época que teve. Eu, olhando de fora, diria a época passada seria uma época muito mais de desafio, de teste, para agora, conquistado o objetivo e regressando à primeira, agora sim ter mais prazer. Não é assim?
Não, isso aí foi uma decisão que eu tomei na época passada. Portanto, eu quero andar no futebol e acho que já tenho alguma experiência para isso. Já são 10 anos como treinador principal, já são todas as divisões percorridas, portanto, já passei por momentos de pressão, positiva, negativa, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, o que eu acredito é que tenho que ter prazer no que faço e no trabalho, com as pessoas que estou no trabalho, as boas relações. Não, você, se gostar do seu colega de trabalho, dá mais um bocadinho por ele e é muito isso que eu tento que toda a gente perceba. Não vale a pena estarmos aqui dentro sem cumplicidade, sem pedir desculpa se for preciso, sem uma boa relação. Uma relação honesta, séria, sincera. E é muito isso que eu promovi. Este ano quero mais do mesmo, portanto este ano vou ser igual ao que fui o ano passado. Vamos ter maiores desafios, não vamos ganhar tanta vez, como é lógico, não vamos conseguir ganhar tanta vez e isso vai pôr outros desafios. Precisamos estar bem focados naquilo que nós queremos ser dentro do campo, olhar muito para o processo, olhar muito para aquilo que a gente quer ser como equipa e conquistar o máximo de vitórias e recuperar o clube na Primeira Liga, isso é o que nós queremos. Estrategicamente, falávamos há pouco da mudança de chip de uma primeira para uma segunda liga. Efetivamente, um clube como o Rio Ave, que é um clube que nos últimos anos esteve sempre, ou quase sempre, de meio para cima na tabela classificativa, mas não tinha a tal pressão de ganhar, que depois acabou por ter mais na segunda liga. Agora, a inversão novamente do chip, isso conforta-o? Você está a tocar em alguns pontos muito interessantes e isso é mesmo a dificuldade de apanhar, entre aspas, este tipo de projetos que é... Eu estou na reunião preparatória da nova época, atenção. Sim, mas é mesmo essa a dificuldade, é um clube que desce, reformular tudo e criar uma mentalidade de exigência e mesmo de pressão, de subida e lidar com isso. E agora reformular tudo outra vez para conseguires voltar a construir. Isto é um ano de transição também, não vamos aqui com outros discursos que são irrealistas, portanto é um ano de transição onde nós vamos ter que ser competentes na não é um ano de ambição. É um ano de reorganização e de ambição em conseguir consolidar o Rio Ave na Primeira Liga, em conseguir que o Rio Ave seja uma equipa competente, capaz na Primeira Liga. Isso é o nosso desafio. Nós temos que ser competentes, temos que voltar a ser uma equipa de Primeira Liga que jogue bom futebol, promova o espetáculo, que tenha bons jogadores, consiga rivalizar com os adversários todos ao máximo, sabendo que há sempre os candidatos ao título, que será sempre muito difícil para nós, mas dentro dos outros clubes temos que ter essa ambição, essa vontade de querer ser melhores que o adversário, tanto no futebol jogado, como depois o máximo número de pontos que vamos conquistar com isso. Mas o foco tem que estar, como eu disse, no processo e voltar a reestruturar e a reorganizar o clube para a Primeira Liga. Portanto, não é um projeto de continuidade, porque às vezes eu, por exemplo, acho que nunca tive um projeto de continuidade, ou seja, é uma continuidade, mas é mudar outra vez a divisão, não é? Estávamos na Primeira Liga e voltamos a estar na Primeira Liga e faz aqui 3 ou 4 ajustes e está feito. Não, é outra vez um ano de reajustamentos. E de reafirmação. Está-me, portanto, a querer dizer que ninguém espere que o Rio Ave vá assumir alguma luta, por exemplo, pela Europa, como já fez no passado recente. Não, neste momento é completamente irrealista nós falarmos disso. Completamente irrealista. Nós temos que nos focar em ganhar o primeiro jogo, que é para isso que estamos a trabalhar na pré-temporada, e jogo a jogo procurar os pontos que nos permitam fazer, como eu disse, um bom campeonato. O que é um bom campeonato? É os 10 primeiros lugares, meio da tabela, como quiserem chamar, mas não passar por aflições, mas mais nada do que isso é a nossa responsabilidade. Nós queremos entregar o Rio Ave, um clube estável, um clube consolidado na Primeira Liga, e depois, quem sabe, no futuro próximo, o Rio Ave poderá voltar a assumir publicamente, etc., outro tipo de situações. Hoje em dia é irrealista e ninguém neste momento pensa nisso. Acredita que os adeptos também terão sensibilidade para isso? Tenho a certeza. Tenho a certeza porque sabem muito bem aquilo que houve a transformação. Uma descida de divisão deixa marcas, não deixa marcas de uma época, não deixa as marcas de uma época, portanto, houve uma reestruturação, como eu disse, houve uma perda de receita, houve um investimento também na segunda Liga sem grande retorno, em termos de... Pronto, na Primeira Liga tens muita visibilidade, tens a televisão, tens
consegues ter venda de jogadores grande, possivelmente. Portanto, o Rio Ave esteve na segunda liga, não tem essas receitas hoje em dia. Sim, a Montra é completamente diferente. A Montra é diferente. Agora, é um clube com excelentes condições, é um clube que toda a gente sabe que procura bons jogadores, que costuma fazer sempre boas equipas, que o futebol normalmente do Rio Ave é um futebol atrativo e que valoriza toda a gente. É um clube com uma excelente estrutura, é um clube habituado a outras coisas e que quer voltar, mas com passos seguros. Voltamos à Primeira Liga logo. Agora vamos nos lançar nesse desafio que temos este ano. Portanto, é um pouco isso. E falemos do momento atual. É um momento em que a pré-época já está quase a chegar ao fim, em que estão a ser feitos os últimos preparativos para o começo do campeonato, embora ainda haja aqui muita indefinição, por causa da questão também do mercado estar aberto até janeiro. O mercado do Rio Ave está totalmente aberto, certo? Sim. Para entradas e para saídas. Sim. O mercado do Rio Ave está como está muitos mercados, muitas equipas, não é? Porque em Portugal, como é lógico, todos nós queríamos, vai começar o campeonato, todos nós queríamos ainda estar mais adiantados naquilo que é a preparação deste início do campeonato, mas a verdade é que todos os clubes portugueses, hoje em dia, também, o mercado do futebol, a nível europeu, o mercado português não é um mercado muito forte a nível financeiro, porque não é. Portanto, nós temos de estar à procura de oportunidades boas para o clube. Portanto, nós e São os últimos clubes a entrar na bola de neve, todos, não é? Todos os clubes europeus, ou todos os campeonatos europeus, pagam bastante mais do que o campeonato português. E nós sabemos isso, nós somos uma plataforma quase, a nível português, Portugal, uma plataforma para jogadores virem cá, vingarem e saírem. Portanto, e acaba por ser sempre muito complicado, nesta altura, em julho, os clubes portugueses terem os plantéis fechados. Isso não, talvez os melhores, mas nem isso eu acho que acontece. Mas já contava ter, pelo menos, processos mais adiantados. Os treinadores contam sempre ter as coisas o máximo adiantadas. Eu não sou exceção. Todos os treinadores querem ter mais reforços, a equipa mais reforçada para o início do campeonato. Eu não sou exceção. Agora percebo os contextos, percebo o mercado e percebo que nós vamos precisar claramente de mais reforços. Todos nós, direção, treinador, equipa técnica, todos nós sabemos disso e estamos a trabalhar em equipa para conseguir reforçar bem a equipa, e interessa é acabar dia 31 de agosto com um bom plantel. Há comunhão total. Exatamente, há uma comunhão total na perspectiva de criar uma equipa forte, não criar por criar, não trazer por trazer, sem ser uma mais-valia para aquilo que é o nosso projeto. Portanto, não vale a pena estarmos a 30 e tal dias do mercado a acabar a buscar jogadores que não interessem ao Rio Ave. Pedro Mendes é, se calhar, o que mais interessa nesta altura. Pedro Mendes é um jogador, como eu disse, tenho uma relação também já de algum tempo, fui campeão com o Pedro foi campeão comigo, nós temos uma boa relação, eu gosto dele, reconheço as qualidades do Pedro, já falei disso também. Portanto, agora há aí muita coisa no meio, não é? Há ordenados, há transferência também com o Sporting, há isso tudo, portanto, o mercado é como é, e isso está nas mãos dos empresários, dos diretores e do Sporting e por aí fora. Mas de pedidos realistas, é aquele que vê como mais urgente? Não, a urgência, como eu disse, interessa-me bons jogadores e os bons jogadores são sempre urgentes. Agora, não, é como eu disse, nós precisamos de 6, 7 reforços, 5 reforços, conforme também. Tenho avaliado também muita gente que está cá, que está a dar excelentes respostas. E quem está a trabalhar muito bem, e eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho e valorizar o que eu tenho, e tenho que valorizar os meus jogadores, e eles estão a responder muito bem. Estou extremamente satisfeito com quem cá está e estou com a direção a tentarmos arranjar boas soluções para o Rio Ave dentro daquilo que é as possibilidades do Rio Ave. E dentro dessas possibilidades é que nós vamos trabalhar. Não podemos perder a cabeça com os jogadores que não podemos perder a cabeça. Portanto, eu quero sempre mais, a direção também quer. Mas eu também sei que hoje em dia é o nosso cenário, portanto, temos que ir passo a passo para conseguir chegar a 31 de agosto com o plantel para os objetivos que nos propusemos. Isso é o mais importante, é chegar a 31 de agosto, ter o plantel forte para aquilo que são os nossos objetivos. Quais é que são as posições que ainda estão em aberto para reforçar? São várias. Meio campo? É assim, é como eu disse, eu estou a avaliar muito também quem cá tenho, mas, por exemplo, só tenho um defesa esquerdo, portanto, tenho que vir. Obviamente. O ponta de lança, também nós costumamos jogar com 2, é o normal.
E depois estou a avaliar aí muitas posições. É normal que chegue um médio, porque também jogamos com 2 e temos 4. E pode haver uma lesão, pode haver não sei o quê. Mas temos que continuar a avaliar com calma. Portanto, ainda é muito cedo nessa perspectiva, mas vão chegar jogadores com certeza ao Rio Ave, como vão chegar aos outros clubes todos. Todos os clubes estão no mercado, todos os clubes estão a avaliar o que têm. E, portanto, vai estar aberto até 31 de agosto. Pode haver saídas, já não sabe, portanto, e temos que cautelar essas saídas. Tem indicação de algum jogador? Não, neste momento, todos os meus jogadores, todos os nossos jogadores estão felizes, estão tranquilos, estão a querer ajudar o clube, como sempre o fizeram, estão a querer ajudar o treinador, estão a querer ajudar Mas quem é o jogador com mais mercado? Não sei, mas eu não sei quem é o jogador com mais mercado. Não sei. Não sei. Acredito que os que no ano passado eram mais nas vistas tenham mais mercado, porque isso é natural. Não é? Os jogadores do Rio Ave fizeram uma grande época e eu acredito que todos eles estão valorizados com o que fizeram. É fácil vir aqui ao Rio Ave e olhar e dizer, olha, um bom jogador. E Deus queira que, se for bom para eles e para o clube, que seja. No próximo verão. Ou neste já? Não, eu quero ficar com eles todos, senão não estariam aqui, na perspectiva que são bons jogadores e eu quero contar com bons jogadores. Agora, se for muito bom para o jogador e para o clube, o meu trabalho também passa por isso. Vamos a um exercício passando da realidade para um bocadinho para a ficção. Se pudesse escolher um jogador qualquer que jogue no futebol português, quem é que escolhia para reforçar a sua equipa? Os que tenho. Não vou dizer os que tenho, porque isso é um exercício quase irrealista. É mesmo irrealista. É irrealista. E a nível mundial? Não vale a pena dizer. É ainda mundial. Mais realista, não vou estar aqui a dizer agora que ia buscar aquele ou outro. Portanto, não, vou valorizar o que eu tenho. O mais importante é os meus e nós estarmos bem conscientes que todos juntos temos força e de certeza que dia 31 de agosto vamos estar fortes. Vamos ao Luís, que volta à primeira divisão, tem no currículo, chamemos-lhe assim, aquela passagem no Nacional, que depois houve a descida, embora o Luís tenha saído a meio e numa posição relativamente estável. Sim, mas não depois como acabou, não é? O Nacional. Que maiores lições é que tem neste momento do que não deve fazer, do que não deve repetir, ou do que deve... Não, assim, todas as divisões, e você também sabe a minha carreira também, eu tenho-me adaptado, não é? Porque terceira portuguesa, terceira distrital portuguesa, segunda, por aí fora. Ganhamos 2 vezes a segunda liga, com a equipa técnica, eu e a equipa técnica ganhamos 2 vezes também a segunda liga, e acaba por ser sempre uma adaptação constante, todos os anos, às divisões. Primeira liga só tive essa oportunidade nacional. Agora, mais do que as lições nós queremos sempre fazer melhor. Quando ganhamos, por exemplo, o ano passado fomos campeões, eu não vou fazer o mesmo. Claro. Também não é por ter saído do Estoril que mudei tudo. Não é por ter ganho o campeonato com o Mafra que mudei tudo, nem com o Nacional, portanto... Interessa é perceber o que é que nós temos que fazer melhor. E nós temos evoluído muito, na minha opinião, como treinadores nos últimos anos. O último ano evoluímos bastante, muito, e eu sinto muito mais preparado este ano do que sentia há 2 anos com o Nacional, olhando para trás. Portanto, nós estamos mais fortes a nível defensivo, estamos mais fortes a nível ofensivo, com mais soluções, mais plano de jogo. Estamos mais fortes, porque a minha adaptação, se repararem, eu aos 30 anos, 31 anos, estava na Distrital. Uhum. Portanto, em 4, 5 anos, estou na Primeira Liga. Tudo isto foi um crescimento muito rápido e ninguém te ensina. Tens que fazer o teu caminho e tens que provar valor, e a gente tem feito isso sempre. E na Primeira Liga não vai ser exceção. Agora, é como eu disse, eu já passando por lá, estou muito mais preparado porque... E tudo é diferente, não é? Uma coisa é jogares para ser campeão, outra coisa é jogares para um determinado objetivo que não é esse. É claro. Fazer um bom campeonato, ou lutar pela manutenção. São coisas diferentes, perdes mais vezes, empatas mais jogos. Também a forma como tens que encarar estas coisas, lá está, passando por elas, encaras de maneira diferente, porque já sabes o contexto. E isso é importante, saber o contexto, conhecer o contexto. Neste momento... Chega-se mais vezes a casa ao domingo sem o sabor da vitória, não é?
Chega-se mais vezes, mas tem que se ter o sabor de outras coisas, de outras conquistas que nós fazemos todos os dias. E eu acho que é isso que temos também que apontar muito bem, é aquilo que nós queremos ser como equipa, como queremos jogar, o nosso futebol, aquilo que nós queremos ser. Às vezes vamos ser superiores ao adversário, e é isso que nós queremos ser mais vezes, é superiores. Nem sempre vamos conseguir ganhar, também sabemos isso faz parte do nosso trabalho. Interessa no fim, na última jornada, como no ano passado, na última jornada conseguimos ser campeões e na última jornada vamos conseguir fazer o objetivo do Rio Ave. Vamos ter um Rio Ave com várias ideias de jogo? Não, a ideia de jogo é só uma. É uma equipa que vai querer sempre construir o seu jogo de forma ligada, chegar à baliza do adversário o máximo número de vezes e com muita gente, com muitos jogadores, reagir muito forte à perda da bola, ser uma equipa que tem que ser organizada defensivamente, sempre que pudermos pressionar um pouco mais alto, sempre que não pudermos ser organizados e consistentes a nível defensivo num bloco médio-baixo, não há que ter esse problema, temos que ser competentes na organização defensiva também, competentes na bola parada, portanto, acima de tudo ter uma ideia de jogo que promova o jogo a nível ofensivo, isso queremos bastante e queremos promover isso, e depois uma grande atitude, um grande compromisso com o coletivo, um grande espírito de sacrifício, e aquele tradicional nervo que caracteriza também já a nossa equipa, na segunda liga já caracterizou, e que os adeptos se identificam, esta raça também caxineira, esta vontade de conseguir e de trincar a língua para conseguir as coisas, e isso tem que estar dentro do campo, esse nervo, essa vontade, isso aí o Rio Ave vai ter de certeza absoluta. Não tanto a questão da atitude, a questão comportamental, mas mais a questão da própria ideia de jogo, o que é que parecia inegociável para a sua equipa? Inegociável? Darmos o máximo. Tirando essa parte comportamental. Okay. Ou seja... Não, a partir daí... ter mais posse com o adversário, fazer mais remates... Não, o que nós pretendemos, e nós vamos avaliar algumas dessas coisas, é ser superiores no jogo. O que é ser superior? Criar mais oportunidades de golo, criar mais vezes perigo junto à baliza adversária, estar mais tempo em meio campo ofensivo a dominar o jogo, ser mais dominantes do que dominados. Isto é o que nós idealizamos. Criar mais perigo, fazer mais perigo, estar mais perto de marcar golos, constante, e depois também valorizar o espetáculo. Como eu disse, um futebol bem ligado, com princípio, meio e fim de preferência, que faça com que os nossos jogadores também se destaquem, que as pessoas gostem de ver a nossa equipa a jogar futebol. Isso é a parte principal. As pessoas identificarem-se, tanto a nível ofensivo, com a dinâmica ofensiva, como a nível comportamental, depois, parte defensiva, sermos agressivos, sermos determinados e sermos comprometidos todos os jogadores. Portanto, nunca sendo a mesma coisa da época passada, mas deduzo pelas suas palavras que será uma continuidade, não é? Será um Rio Ave sempre a querer ser dominador. Sim, será um Rio Ave que tem a consciência onde está, não é naif, nem é alguém que... Não vai ser uma equipa naif, mas vai ser uma equipa que vai tentar ao máximo dominar o jogo, isso vai. E quando eu digo dominar, vamos lá ver, é estar por cima do jogo. Mais tempo do que o adversário, criar mais oportunidades de gol que o adversário. Portanto, dominadores, isso aí é palavras depois, o Rio Ave vai ser dominador. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que queremos estar mais vezes por cima do jogo, queremos ser melhores que o adversário em tudo, e de preferência nos golos para ganhar os 3 pontos. Sem receio ou com algum receio do começo da época? Porque, lá está, há 2 anos, está sempre na cabeça aquele mau começo do Rio Ave, que depois, digamos que estava num buraco de areia e nunca tentava sair, e às vezes parecia, outras vezes... O Rio Ave nem começou mal nessa época, sim, comparado com depois a segunda volta. Não é? Sim, até começou muito bem a época, por causa da participação europeia, exatamente. Com o Milan. Depois é que começou a perder ali um sim, mas ali em outubro, depois... novembro... Mas pronto, o que nós sabemos e estamos conscientes é, como eu disse, nós temos que ser realistas e temos que olhar, o calendário é o que é, não vale a pena. O que mais importa para mim agora é preparar a equipa para o primeiro jogo. Porque queremos entrar bem no campeonato, queremos vitória no campeonato, quer que a equipa entre preparada e vai estar preparada no primeiro jogo para competir. E depois tem que ser jogo a jogo. Nós sabemos que o calendário, ninguém aqui também não sabe, nós vamos jogar com as 4 equipas dos 4 primeiros lugares, aliás, as 5 equipas, o Braga, o Porto, o Sporting, o Benfica e o Gil Vicente, nas primeiras 9 jornadas. Portanto, todos nós sabemos que são equipas, até com outros objetivos a nível, tirando-se que é o Gil Vicente, mas todas as outras, assumidamente, outros objetivos.
Nós vamos ter que ser extremamente competentes, ultra competentes, e estamos cá para isso, para trabalhar forte, para conseguir o máximo número de pontos nessa altura da época. Mas todos nós temos a consciência que serão jogos de alta exigência, não é? Portanto, primeiro, focar no Vizela, é o jogo mais importante disso tudo, e depois ter a consciência das dificuldades, mas, como eu disse, à 34ª jornada, o objetivo vai estar atingido. Futebol português, que futebol é este? É um futebol que, ao que parece, mais distante em termos financeiros e depois, por consequência, também em termos desportivos, dos principais campeonatos da Europa. Mas é um futebol em que, reiteradamente, as pessoas, nos últimos anos, têm dito que se joga melhor futebol, que há melhores espetáculos, há mais golos. Qual é a opinião do Luís Freire? O futebol português, a nível técnico e tático, é um futebol muito por cima, a nível europeu, é o que eu acho. Ou seja, nós conseguimos ter o mérito, nós, futebol português, conseguimos ter o mérito de buscar jogadores que os outros quase que não olham, ou olham pouco, porque os tubarões, os grandes campeonatos da Europa... Alguns até estão lá e estão meio perdidos, não é? Olham pouco, ou estão lá escondidos, e nós vamos buscar esses jogadores, seja os clubes mais pequenos ou os clubes maiores, conseguem ter essa capacidade de buscar esses jogadores, que se calhar não, os outros não estão a dar esse valor, nós introduzimos cá e valorizamos muito. As maiores vendas da Europa são quase todas portuguesas, não são quase todas, mas sim, muitas delas são, não é? Saem jogadores todos os anos por milhões de euros, e mesmo o mercado interno está a começar a funcionar. Vejo alguém do Guimarães a sair para o Sporting, vejo jogadores do Santa Clara a sair para o Sporting, ou Passos Ferreira para o Porto. Sim. Portanto, há um mercado interno, o Rio Ave também, muitos jogadores para as equipas grandes. Portanto, há um mercado interno que está a funcionar, isso é bom, porque os clubes pequenos precisam, os clubes com menor dimensão precisam desses dinheiros, conseguem projetar jogadores, e eu acho que há mérito das estruturas que normalmente estão a conseguir captar esses jogadores e ter essa visão, e depois há muito mérito também naquilo que é a parte dos treinadores. Acho que a nossa classe é das melhores da Europa, não tenho dúvidas. Em termos de treinadores, acho que somos dos melhores da Europa, juntamente possivelmente com os alemães, acho que também tem uma escola muito forte neste momento, e acho que o nosso futebol é muito... Por isso é que depois vês as equipas portuguesas a reinventarem-se lá fora, na Europa, com uns orçamentos muito inferiores e a darem luta a gigantes que têm uns orçamentos muito maiores. Nós temos essa capacidade, essa qualidade. Mas essa classe dos treinadores é maltratada em Portugal? É maltratada em Portugal. Atenção, isto não tem nada a ver com a questão do quarto nível, que às vezes pode ser uma coisa... Não estou aí por aí, estou aí... Não, eu acho que é isto. A nível tático e técnico, o futebol é por cima. Porque eu noto cá, por exemplo, estávamos a falar há pouco, não é? Jogadores e mesmo treinadores pagos muito bem noutros campeonatos, mesmo portugueses, atenção, que vão para outros campeonatos receber muito mais do que aqui, mas depois vais ver o jogo, a forma como a equipa joga, a prestação deles lá fora, e nem parece o mesmo jogador, nem parece uma equipa organizada. Portanto, o que eu sinto é os campeonatos não são tão fortes, por isso é que somos a 6ª do ranking, não é? Sim, vamos passar a ser a 7ª. E não pagamos mais dinheiro, nem a treinadores nem a jogadores. Portanto, como é que somos a 6ª se não pagamos mais que os outros? Porque temos muita competência, captamos muita qualidade e com pouco fazemos muito. Mas estava a dizer que serão maltratados cá? Sim, se sentia que os treinadores eram maltratados por toda aquela questão de, às vezes, a falta de paciência também dos adeptos, as críticas... Isso é em todo o lado, não é? Há exceções, não é? Temos a Inglaterra, que é uma exceção, mas isso, a Alemanha não sei, mas... Como é lógico, para se fazer bons trabalhos, os treinadores precisam de espaço e precisam de uma percepção do que é realmente o projeto, não é? Porque chega um treinador a um clube, 10 jogos, 12 jogos, 15 jogos, não correram bem, vem outro. Depois esse outro tem mais 10 jogos, não correu bem, vem outro. Isto não é nada. Não é? Quanto mais países fizerem isso, piores são. Mais maltratam e menos visão têm. Portanto, eu acho que não há treinadores que vão ganhar os jogos todos. Não existe no mundo. Agora, interessa outros. Eu, se fosse dirigente, tinha os meus critérios, não é? Para dizer o que é que eu acho da avaliação de um treinador. Mas acho que o futebol, infelizmente, é o que é muitas vezes, mas acho que temos mesmo muito bons treinadores comparado com o estrangeiro. Atenção que, como eu disse, a escola portuguesa e a escola alemã acho que estão um bocadinho por cima neste momento. Claro que há sempre exceções,
mas acho que estamos a pensar bem o jogo. E espero é que valorizem os jogadores, valorizem o espetáculo, os treinadores, deem valor ao que se faz cá em Portugal e menos folclore à volta e muito mais falar sobre o jogo. Eu ia lhe perguntar o que é que faltava, olhando para o bolo global, o que é que faltava para também se tratar melhor o futebol? É reduzir esse folclore? Sim, eu acho claramente, não quer dizer que não haja um programa ou outro que acabe por descontrair de alguma forma e dar a visão do adepto, dar a visão de alguém que não está dentro do futebol, não é? Porque todos nós somos consumidores. Eu antes de ser treinador fui adepto, não é? Portanto, eu também sou um consumidor de futebol e também acho que deve ter essa voz na praça pública, o adepto, não há problema nenhum. Agora, acho que deve haver mais discussão sobre o jogo, às vezes histórias. Eu acho que tem havido agora ultimamente muito mais isso, mas é giro, perceber como é que funciona um clube, perceber como é que funciona uma equipa, histórias de jogadores, histórias de treinadores, passar essa mística do futebol. Portanto, acho que isso é muito mais bonito e o adepto identifica-se muito mais com isso. Mesmo história dos adeptos, ir a essa essência do futebol, trazer isso cá para cima, do que o resto. O resto, sinceramente, só tem trazido coisas más ao futebol. Portanto, acho que é mesmo de afastar cada vez mais esses programas, sinceramente. E acho que tem que se valorizar cada vez mais o adepto, entre aspas, quer falar do jogo, e malta que teve no futebol, mas com temas ligados ao jogo, não ligados a... Acho que também, e sendo honesto, acho que as arbitragens, os árbitros deviam também ter pessoas, e às vezes podiam ter mais voz, também para serem humanizados, porque às vezes não são humanizados. Falarem no final dos jogos? Não sei, eu nunca pensei muito sobre isso, mas o que eu sinto é que às vezes fala-se tudo e nunca há uma oportunidade do árbitro dizer alguma coisa. Certo. Nem que seja para se defender, não é? Ou para explicar. Às vezes não é defender, o treinador também perde o jogo e também vai lá, não é? Ou ganha o jogo e vai lá, o jogador, o presidente, toda a gente. Não é? O árbitro também pode fazer o mesmo. Eu acho que quanto mais se humanizar as pessoas, mais fácil será as relações e menos dúvidas deixarão. Portanto, eu acho que às vezes as pessoas jogam muito naquilo que não sabem porque não estão informadas. Nessa perspectiva, seria interessante poderem ouvir os áudios das equipas de arbitragem quando comunicam com a... Assim, é como eu disse, eu acho tudo o que seja para o futebol ser cada vez mais transparente, para mim... Ou seja, é a favor? Eu apoio. Se trouxer mais transparência, como eu disse, eu nunca me debrucei sobre isso, a sério. Pois, a questão será também se nós temos cultura para encarar isso. Se trouxer transparência, não vejo por que não, mas não sei se há alguma coisa que eu não estou aqui a ver hoje que possa fazer com que isso não seja sequer o mais positivo e que vá suscitar outras coisas. Mas é como eu disse, acho que tem que ser uma reeducação, porque nós fomos educados desde muito cedo só para a polémica, só ver desgraças, só saber coisas más. E muito pouca valorização daqui. E agora acho que por acaso às vezes há aqueles programas e as pessoas ficam emocionadas quase quando se fala daquilo, quando se fala do que é que foi a época, as histórias dentro do balneário, aquilo que era a vida do jogador. Tem havido aí programas não é, que trazem os jogadores, os ex-treinadores, os ex-jogadores a falar das suas histórias e acho que são muito bem aceitos pelo público em geral. Esse lado positivo do futebol tem lugar. Tem que ser promovido por mais gente. E os programas de futebol, acho que sim, pode haver aí com os adeptos, não sei o quê, mas os árbitros também, ou alguém que os represente, atenção, ou alguém que os represente, também poderiam ter uma voz também mais presente, até para as pessoas tentarem perceber melhor tudo aquilo que é o futebol. Porque ser árbitro também não é fácil, ser treinador também não é fácil. Agora, estamos cá porque gostamos. Um último tema que tem a ver com toda esta valorização do futebol português e, obviamente, o Luís Freire como um elemento que está dentro do fenómeno, da indústria. Gostava de lhe perguntar a sua opinião sobre isto. O Braga recentemente convocou a comunicação social e depois reuniu com a Liga, com a Federação, para apresentar uma reflexão profunda sobre os próximos anos do futebol português, inclusive com a sugestão de uma reformulação dos quadros competitivos. Isso faria sentido? O futebol português efetivamente precisa de um abanão
Isto porquê? Porque há os direitos televisivos que começarão em 2028 a serem negociados em conjunto. Antes, há uma mudança também que já está prevista em termos de competições europeias em 2024, com a nova Champions, com o novo quadro. Portanto, tudo isto vai fazer com que haja aqui uma mini revolução, e o futebol português ainda está à espera, ainda está um bocadinho à espera do que é que isso vai dar. Qual é a sua visão sobre isto? É assim, eu sinceramente o que eu sinto é que os direitos televisivos é mesmo um tema muito importante. Os clubes mais pequenos precisam de só serão mais competitivos e só teremos um campeonato mais forte se houver mais dinheiro para todos. Portanto, e muitas vezes se houver a tal clivagem que há na segunda liga e que não há na primeira, não existe. Que falávamos há pouco. O campeonato inglês, o último classificado, recebe milhões e milhões de euros. Pronto, aquelas equipas que estão ali como últimas classificadas recebem muitíssimo dinheiro, que lhes permite comprar jogadores a 10 e 15 e 20 milhões de euros. Os últimos. Portanto, se isso acontecesse, iríamos ter um campeonato muito competitivo. Portanto, eu acho que isso, nessa área, eu acho que é muito importante. Depois, a redução dos quadros competitivos e grandes reformulações, isso aí. Acho que os clubes como o Rio Ave, por exemplo, que têm adeptos, os clubes como o Passos Ferreira, os clubes como o Santa Clara, que representa uma região, os clubes como o Nacional da Madeira, os clubes como o Estoril, portanto, são tudo clubes. O futebol português, nós vemos uma Liga 3 com Vitória de Setúbal, Académica e esses clubes históricos, precisa desses clubes. Precisa desses clubes e com a esperança que esses clubes consigam chegar ao mais alto patamar. Portanto, custa-me a mim dizer que tínhamos que reduzir ou que tínhamos que fazer enormes transformações no número de clubes. Eu acho que temos que dar mais condições a esses clubes. Temos que conseguir que o dinheiro chegue lá, para que os quadros, realmente esses possam ser mais competitivos. Portanto, acho que em vez de dar 100 a uns e 5 a outros, é distribuir melhor. Muito bem. Uma última pergunta. Se daqui a 5 anos nós nos voltarmos a sentar para voltarmos a conversar, o que é que me vai querer dizer nessa altura que ainda não disse hoje, ou seja, que ainda não aconteceu? O que é que eu vou querer dizer? De novo? De novo? Pode-me querer dizer que ganhou a Champions. Não, também uma coisa que eu faço muito é, eu penso no dia de hoje, no próximo jogo, e sei que se der o melhor de mim no próximo jogo vou estar mais perto de ganhar, e se todos os dias eu me focar, eu posso ter um objetivo daqui a 3 anos, mas se eu não me focar no dia de hoje, ele nunca se vai concretizar, porque vou estar mais longe. Então eu tenho muito esta filosofia, eu vou-me focar hoje, amanhã dar o meu melhor, depois da amanhã dar o meu melhor, depois da amanhã dar o meu melhor, e no final vou atingir este objetivo com o Rio Ave, com o clube, e depois no ano a seguir vem outro patamar, outro desafio, outro objetivo e por aí afora. Não vou dar a futurologias porque eu já consegui coisas muito bonitas e quero continuar a olhar para trás e vê-las. Portanto, dia a dia, passo a passo e de certeza que vai correr bem. Ainda assim a entrevista está marcada para essa altura. Luís, Tá. Muito obrigado por conversar connosco. Foi a entrevista de lançamento da época no regresso do Rio Ave à primeira divisão com o treinador Luís Freire.